Bom dia. Feliz sábado. A tonada já me disse, não? Eu sou brasileña, pero argentina de coração. Há 6 anos que vivimos acá em Argentina. 2 anos estivemos na Associação Argentina del Norte, assim em Corrientes, e tive a alegria de conhecer as províncias de Misiones, norte de Santa Fé, Chaco, Resistência, allí, não? Formosa, Corrientes. E há 4, vai a cumprir 4 anos agora, o Senhor nos trajo acá a Buenos Aires. Trabalhamos em La União com o Ministério da Mulher e ajudando as esposas de los pastores, área feminina da assistência feminina da área ministerial. E aqui estamos com as esposas de pastores também. Uma alegria poder acompanhá-los neste sábado. Não conhecia na Igreja de Olivos, já conheci algumas pessoas. Jona, que trabalha com nós, Noé, Caro, que está já. Uma alegria poder estar. Eu a conheci sábado passado, Andréia, não? La conheci no projeto Rompendo o Silêncio, estuvo acompanhando-nos aqui em la ABO. Saiu de seu território e foi para a outra associação, pero todo certo, não? Graças, irmãos, e é um privilégio poder nesta manhã abrir a palavra do Senhor e alimentar-nos de sua palavra. Para isso venimos. ¿Tienes sueño em tu vida? Diz um dicho que uma pessoa que deixa de sonhar, deixa de viver. Quando deixamos de sonhar, deixamos de viver. É importante ter sonhos e aún mais sonhos firmados por Deus para nossa vida. Sonhar os sonhos de Deus para nós. E na palavra do Senhor encontramos muitas pessoas que sonharam, como nós. Alguns tiveram sonhos dormindo, outros sonhos despiertos. Não importa, o importante é sonhar e sonhar os sonhos de Deus para nós. Eu te invito a abrir tu Bíblia nesta manhã, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, uma história muito conhecida, mas eu quero compartilhar com vocês nesta manhã 5 lições que eu aprendi desta história e fizeram bem para a minha vida, e eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, habla do nascimento de Samuel. E conhecemos a história, sabemos de que se trata, e sabemos, queridos, que não foi uma história comum, porque a Bíblia diz, não vamos a ler todo o capítulo, vou a ler só alguns versos, mas a Bíblia diz que havia allí uma mulher, esposa de Eucana, que vivia afligida, porque tinha um sonho em sua vida, mas seu sonho não se concretava, não se realizava. Era um sonho legítimo. Ana sonhava em ter um filho, alimentar a um bebê, ajudar este bebê a crescer, ajudar a seu hijito a crescer, vê-lo caminhar. Um sonho legítimo. Pero seu sonho não se realizava. Um sonho postergado por muito tempo. E nos perguntamos a vezes em nossa vida, por que de muitos de nossos sonhos, por que muitas vezes, nossos sonhos são muito parecidos ao sonho de Ana. São postergados por anos. Eu não sei que sonho tenés, pero he conocido pessoas, por exemplo, que têm o sonho de cursar a universidade. E seu sonho é postergado por muito tempo. A vezes falta o recurso financeiro. He conhecido mamás que sonham em ver seus filhos em la igreja. Oram por isso. E o sonho aún não se concretou. Porque a vezes nossos sonhos legítimos são postergados. E eu aprendi 5 coisas com esta pergunta. Por quê? A Bíblia diz, e podemos acompanhar,
a partir do versículo 3, diz que, e a todos os anos, aquele varão, hablando de Eucana, esposo de Ana, subia de sua cidade para adorar e para oferecer sacrifícios a Jeová de los ejércitos em Silo, donde estavam os hijos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes de Jeová. Versículo 4. E quando legava o dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava a Penina sua mulher, a todos seus filhos e a todas suas hijas, a cada um sua parte. Versículo 5. Pero a Ana dava uma porção escorrida, porque amava a Ana, aunque Jeová não lhe havia concedido ter hijos. E nesse hogar, queridos, havia um problema. Eucana, diz a Bíblia, tinha uma outra esposa, Penina. E nesta casa, Ana sofria porque seu sonho não se realizava, e sofria aún mais porque Penina, diz a Bíblia, la irritava dia e noite, la hacía llorar, a ponto de quando seguimos lendo a história, a Bíblia disse que Ana já não tinha ganas de comer. Os psicólogos poderiam dizer que estava entrando em um processo depressivo. Não tinha ganas de comer. Não sei se já passaste por alguma situação em tu vida onde as ganas de fazer as coisas se foram. Nem ganas de comer, llorava. Ser mulher neste entonces, queridos, não era fácil. A situação de uma mulher nesta época não era fácil. Aún mais, uma mulher considerada pecadora. Porque assim veiam as pessoas que sofriam uma grande enfermidade. Uma vez os discípulos disseram a Jesus, não? Vendo uma pessoa enferma, quem pecou? Ele pecou ou seus padres? Tamanha era a falta de consideração a uma pessoa que sofria. Era considerada uma pecadora. Sofria dentro de seu hogar e sofria afuera. Juzgavam e juzgavam mal. E, queridos, allí estava esta mulher. E a Bíblia disse que, no final do versículo 5, que acabamos de ler, disse assim, que Eucana lhe dava uma porção doblada, não? Aunque Jeová não lhe havia concedido ter hijos. E o versículo 6 diz assim, e seu rival, hablando de Penina, la enojava e entristecia, porque Jeová não lhe havia concedido ter hijos. Há dúvidas? Quem havia deixado Ana estéril por este tempo? Jeová. Deus não lhe havia concedido ter hijos. E quantas vezes nos perguntamos por que um Deus amoroso, bondadoso, permite algumas coisas? Queridos, vamos aprender estas 5 lições. Em primeiro lugar, Deus não havia concedido a Ana ter hijos a seu tempo, para que ella pudiera compreender que o Deus que dá a bendição é mais grande que a bendição recebida de Deus. Deus que dá a bendição é sempre mais grande que a bendição que recebimos de Deus. A Bíblia diz que um dia nasce Samuel. Querido, Samuel foi um milagro, sim. Uma estéril pudo ter seu filho. Logrou concretar seu sonho. Foi um milagro. Pero Ana hizo de este milagro, de uma grande bendição, não transformou Samuel em um ídolo personal. Supo reconhecer a Deus como mais grande que a bendição recebida. Que lição para nós. Quantas bendições hemos recebido. Reconhecemos que Deus é mais grande que as bendições.
Deus é mais grande. Em segundo lugar, nesta história eu puedo aprender que devemos entender que tanto o ordinário quanto o extraordinário são milagros que provêm das manos do Senhor. Ordinário não no sentido comum, algo corriente que passa todos os dias. Queridos, vivimos milagros ordinários a diário. E às vezes não os reconhecemos. Não valoramos a esses milagros. Ana, quando nasce Samuel, reconhece que foi um milagre extraordinário de Deus. Seu vientre foi aberto. Pudo ser a mamá de Samuel. Era um milagre. Pero, queridos, dia a dia, a vida deste ninho era um milagre ordinário. E Ana lo educou para o Senhor. Quando reconhecemos, queridos, os milagres ordinários, estamos preparados para receber os milagres extraordinários de Deus. Um dia, um grande filósofo e matemático chamado Blaise Pascal se acercou a seu papai e disse: papá, neste dia, eu estive em meu cavalo e meu cavalo galopava velozmente, milhas e milhas. E em um momento, meu cavalo tropeçou em uma pedra. E eu me caí. Pero não me lastimei, papá. Era muita a velocidade. Eu poderia estar muito lastimado e nada me passou. E o papá disse: hijo mío, um milagre extraordinário passou em tu vida hoje. Pero eu te cuento algo aún melhor. Eu também estive em meu cavalo. Galopei vários quilômetros. Em alta velocidade. Ele não tropeçou em nenhum momento. E eu não me caí. Queridos, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o hecho de hoje estarmos acá respirando, de estar acá respirando, a vida que hoje temos é um milagre ordinário. E devemos aprender a agradecer a los milagros ordinários e extraordinários. Há pessoas, por exemplo, que passam por um acidente de trânsito em seu auto. Eu já escutei muitas histórias. O auto sai arruinado e a pessoa sem nenhum problema sério sobrevive, vive. E decimos que milagre extraordinário, e realmente lo é. Pero, queridos, el hecho de sair de tu casa todos os dias e volver a tu casa em segurança é um milagre. E muitas vezes estamos olvidando agradecer. Agradeça o ordinário e o extraordinário. Em terceiro lugar, devemos ter a disposição de consagrar a Deus lo mejor. Conhecemos a história e sabemos que Ana não queda llorando em sua casa, acompanha sua família, vai a Silo, que era o lugar de adoração, o templo, e delante do templo diz a Bíblia que allí consagra e dedica seu coração ao Senhor, clama, ora, e a oração de Ana é escuchada, porque Deus sempre escuta a nossa oração. A resposta de Deus sempre vai vir. A vezes vai dizer-te, hijo, espera. Como passou na vida de Ana. A vezes vai dizer, hijo, eu vou conceder-te o que estás pedindo. E a vezes vai dizer, não, porque não te hace falta. Eu sei o fim desde o princípio. Eu sei mais allá de tu vida e sei que o que estás pedindo pode ser que não seja para tu benefício, para a salvação, para a vida e vida eterna. Queridos, nossa visão é muito corta.
E quando passam os anos, é mais corta aún. Necessitamos de um aparatito assim, não? Para ver de cerca. Nuestra visión es muy corta, pero el Señor ve tu vida y tu vida eterna. Y sabe lo que necesitas para llegar allá. En este sueño, el más grande sueño que una persona puede llegar a tener, que es vida y vida eterna. Porque, queridos, que sonhamos para vivir en este mundo, estamos soñando muy poco. E aqui o Senhor ensina que devemos ter a disposição de consagrar a Deus lo mejor. Ana ora, quando se acerca a Silo, allí no tabernáculo, su aflicção era tanta que não salia sua voz audible. Orava, diz a Bíblia, que balbuciando as palavras. E se acerca o sacerdote, Eli, que tinha 2 hijos que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Eli sabia lo que era uma pessoa ébria en el tabernáculo, porque seus hijos eram ébrios. Bebiam, desonravam a Deus. E agora a crítica chega, não? Mulher, que estás fazendo aqui? Has bebido vinho? E Ana contesta, não, Senhor. Não me tome como uma mulher ébria. Não he bebido. Estou aqui afligida de coração, dedicando minha alma delante do Senhor. Estou aqui clamando ao Senhor. E ele contesta o que diz a palavra do Senhor. Então, versículo 14, le dijo Eli, ¿hasta quando estarás ébria? Digere tu vino. E Ana lhe respondeu dizendo, no, Senhor mío, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não he bebido vinho nem sidra, sino que he derramado minha alma delante de Jeová. Não tengas a tu sierva por uma mulher impía, porque por la magnitud de mis congojas e de mi aflicción he hablado hasta ahora. E versículo 17, Eli respondeu e dijo, ve em paz, e el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. E me encanta el versículo 18. E ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. E se foi la mujer por su camino, e comió, e não estuvo mais como? Triste. Que fé verdadeira. Estuvo delante del Senhor para buscar a ajuda, a solução para seu problema. E agora escute a resposta do servo del Senhor. E a Bíblia diz que se foi por seu caminho, comió, porque antes não queria comer. E não estuvo mais triste. Oramos com fé. Quando leio essa história, me acordo de uma outra história. Disse que dia uma maestra, uma professora, com seus ninhos hizo uma atividade, hablando de la fé verdadeira, a importância de desarrollar la fé. E entregou para cada niño uma tarjetita. E os niños são muito obedientes a las professoras, a las maestras. Por isso temos que ser como niños se queremos entrar en el reino del Senhor, não? E ele então levou sua tarjetita a casa porque a maestra dijo, presentem essa tarjeta para papá e para a mamá e cuentem o que aprenderam hoje. E ele entrou no coletivo que levava hasta sua casa, pero ao entrar no coletivo estava cheio, não havia asiento e quedou paradito, agarrado a manito assim como se disse, neste passamano, e com a tarjeta na mano e agarradito para que não se caiga. E allí estava, de repente era dia caluroso, as ventanas estavam abertas, vino uma ráfaga de viento e levou a tarjeta de uma ventana para a outra e se foi por la ventana. E diz que o niño gritou para o chofer, para o coletivo. O chofer parou, pensando que era algo muito sério, e o niño dijo, não era sério para ele. Mi fé salió volando por la ventana.
Mi fe salió volando por la ventana. La tarjetita había salido volando por la ventana. A vezes nosotros hacemos ou praticamos este tipo de fé. Uma fé que na primeira ráfaga de vento sale volando por la ventana. Em la primeira dificuldade, em el primeiro desafio, la fé sale volando por la ventana. Queridos, esta mulher salió de la presencia del Señor distinta. Não sabia. Não estava aún embarazada, vamos a dizer. Pero havia uma confiança plena em lo que havia pedido, iba a passar em sua vida. Em quarto lugar, a vezes Deus nos diz, espera um pouco. Aún não é tempo que tu sueño se concrete. Porque nós, queridos, devemos entender que os sueños de Deus sempre são mais grandes e melhores que nossos próprios sueños. Os sueños de Deus são mais grandes, infinitamente melhores que nossos próprios sueños. Ana sonhava em ter um bebê. Deus lhe dá um profeta. Ana sonhava com um hijo. Deus lhe dá o profeta que trajo o povo de Israel a reconhecer seus pecados. Ele que ungiu o primeiro rei de Israel, a Saúl, e depois a David. Quantos conselhos, quanta gente volviu a seu caminho de pecado por la influência de los sábios conselhos de Samuel. Não foi perfeito. Tuvo suas dificuldades também. Pero foi um homem que trabalhou para o Senhor. E Ana não quedou solo com Samuel. Se vas a ler depois do capítulo 2, vas a ver que Deus ha dado a la estéril 3 hijos varones mais e 2 hijas mais. Os sueños de Deus sempre são mais grandes e melhores que nossos próprios sueños. E em quinto lugar, queridos, Deus hace todas as coisas a seu tempo, a sua agenda. Deus não se apressura a nossa agenda, a nosso tempo, porque, queridos, o tempo humano é o tempo cronos. De la palavra cronos vamos a derivar a palavra cronômetro, reloj temos, não? É o tempo de reloj, o tempo de calendário. Deus não se apressura a nosso tempo. Em grego, o tempo de Deus se chama kairos, que significa tempo perfeito, tempo justo, tempo adequado. Em la perfeição del tempo vino Jesus a este mundo. En el tempo kairos, que é tempo de Deus, vai estar o fim de este mundo. A vezes nos perguntamos por que aún não vino nosso Senhor, não? Porque Deus sabe todas as coisas e espera que nós tenhamos a decisão de aceptarlo. A misericórdia de Deus aún está. É tempo perfeito. En el tempo determinado por Deus, Ana tuvo su bebê. Alguns podem dizer, por exemplo, que Deus estuvo atrasado em la vida de José. Me encanta a história de José. Um jovem justo, temente ao Senhor, tanto tempo injusticiado. Que triste, não? Uma pessoa justa, injusticiado. Tinha seus sueños também. Tanto tempo traicionado por seus hermanos, levado como esclavo en el palacio, allí donde estuvo, como mayordomo, mintieron a respeito de él, se foi a la cárcel,
olvidado, entre comillas, en la cárcel. Pero, queridos, Deus não estuvo atrasado em sua vida. Digo sempre que allí estuvo Deus, edificando o caráter deste jovem, como se edificam os escalones, para ajudar José a não ser solamente um jovem fiel, a ser representante de Deus em um país, em uma terra pagana, a ser o governador de Egipto. Alguns podem dizer que Jesus chegou atrasado quando seus discípulos estavam na quarta vigília da noite, dentro de um barco, atormentados por la tempestade. Queridos, Jesus não estuvo atrasado. Chegou caminhando por sobre a água. Em outra ocasião estava dormindo dentro do barco. Lo que nos ensina que não importa a situação, Jesus viene para socorrer a seus filhos fieles. Se não está dentro do barco, viene caminhando. Jesus não chegou atrasado na aldeia de Betânia, quando Lázaro estava morto já há 4 dias. Maria e Marta se postram e choram delante do Senhor. Maestro, Jesus, nosso amigo, se estuvieras aqui um pouquinho antes, nosso irmão não estaria morto. Jesus vino para ensinar que Ele é a ressurreição e a vida. Aunque vengamos a morrer, em Cristo há esperança. Ressuscitar um morto, queridos, é um milagre aún mais grande que sanar a um enfermo. E se vengamos a descansar neste mundo, temos a certeza do sueño de Deus para cada um de nós, que é vida e vida eterna. Queridos, Deus nunca está atrasado em nossa vida. A palavra é fiel e verdadeira. Assim como passou com Ana, nós devemos ter em claro que o mesmo Deus que operou o milagro extraordinário, opera grandes milagros em nossa vida hoje. Deus não quer que nós convertamos, se diz assim? Ou convertimos? Convertamos uma bendição em um ídolo. Nunca olvida isso. Aqui somos majordomos de Cristo. Todo o que temos são bendições do Senhor. O auto que tenés, a casa que tenés, o esposo, a esposa, os hijos que temos, todo pertenece ao Senhor. He conocido, por exemplo, mamás que têm hijos e transformam seus hijos em ídolos. Já não trabalham para o Senhor? Não puedo. He conocido parejas que contraem matrimônio e a pareja é su ídolo. Já não mais o Senhor. Queridos, todo o que ocupe o primeiro lugar em nossa vida é um ídolo. Estamos estudando nos livros de Reis o pecado de la idolatria, lo que trajo as consequências que o pueblo de Deus sofreu por reemplazar o lugar de Deus em sua vida, em seu coração. Queridos, reconozcamos que todo pertenece ao Senhor e Ele deve ocupar o primeiro lugar. As bendições existem, sim, pero o Deus que dá a bendição é mais grande e melhor que as bendições de Deus. Que Deus nos ajude sempre a reconhecer seus milagros. E quando tu sonho aún não se ha concretado, reconozca, compreenda, canta, alaba ao Senhor, porque Ele está no controle de tu vida. Não somos deixados para ir de um lado a outro, como se não tivéssemos um guia. Ele está no timão de nossa vida. És um Deus criador
y mantenedor. No solo te ha creado, te mantiene. Por eso ora com fé. Haga lo que hizo Ana. E eu quero terminar com o cântico de Ana, que está em todo o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, pero allí, em los primeiros versos, disse assim: E Ana orou e dijo, outra oração de Ana, capítulo 2, versículo 1, Mi coração se regocija em Jeová, mi poder se exalta em Jeová, mi boca se ensanchou sobre mis inimigos. Agora não era Penina que reía, não? Porquanto me alegré em tu salvação. Não há santo como Jeová, porque não há ninguno fuera de ti. E não há refúgio como el Deus nuestro. Amém? Queridos, não importa quanto tempo vai a levar. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Los que esperam en el Senhor renovarão sua força. E dia vão a venir a reír. A alegria vai ser parte de nossa vida. Não importa quanto tempo. Jamás olvídate. Nossa visão é corta, limitada. A visão de Deus é eterna. Não importa quanto tempo tarde, o sonho de Deus se realizará em nossa vida. Amém por isso. Amém.